Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do sexto ano. Nós estamos na aula de número 15. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo das nossas aulas, que isso vai auxiliar vocês a responderem as atividades mais tarde. Vamos começar? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho, a questão do trabalho e a transformação do espaço geográfico. Então, qual é o nosso objetivo? É relacionar o trabalho humano com a transformação do espaço geográfico, como o trabalho influencia nas transformações aqui que a gente vê acontecendo no espaço. Primeiro vamos definir aqui, vamos relembrar, vamos falar aqui o que é o espaço geográfico. O espaço geográfico, ele abriga o homem e todos os elementos naturais, tais como o relevo, o clima, vegetação e tudo que está, dentro ali desse espaço está inserido. Então, tudo que a gente tem aqui em superfície é o espaço geográfico. É também o conjunto integrado das paisagens, resultantes de fenômenos naturais, mais a ação humana, ao longo do tempo. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve. Por exemplo, um espaço de lazer, uma praça, um parque, um espaço de comércio, uma área que tem galerias, que tem várias lojas, um espaço de moradia, bairros ali residenciais. Então, o espaço pode ter diferentes formas e funções. O espaço geográfico, em sua etapa inicial, apresentava somente aspectos físicos ou naturais, como rios, mares, lagos, montanhas, animais, plantas e toda a interação que era a interdependência entre eles. Então, aqui a gente quase não tinha, ali nem aparece o elemento homem, Com o surgimento do homem, passou, o homem passou a interferir no meio a partir, por exemplo, do corte de uma árvore, para a construção de um abrigo ou para a construção de arco, flecha, de materiais ali de caça, pesca, O surgimento ali do homem, por exemplo, o corte de uma árvore para a construção de um abrigo, ele passou a caçar, para sobrevivência, passou a iniciar ali uma agricultura, e a agricultura transformou o solo, começou a transformar de uma maneira bem mais intensa ali a paisagem. Tudo isso, impactou e transformou o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, na sua naturalidade, no seu início ali, ele era, somente os aspectos físicos ali, aspectos naturais e físicos. O que tinha, de original. Quando a gente insere o elemento homem dentro desse espaço, ele passa a se transformar de uma maneira mais intensa. Então, aqui, só para a gente ilustrar, no começo o espaço era exatamente isso, era principalmente o espaço natural. A partir do homem, quando ele passa a interferir nesse espaço de diversas maneiras, ele passa a ser moldado. O trabalho, o que é o trabalho? O trabalho é qualquer atividade física ou mental que o ser humano realiza para produzir alguma coisa que vá atender às suas necessidades. Os seres humanos, eles trabalham por quê? Para garantir a satisfação das suas necessidades básicas: alimentação, moradia, vestuário, transporte e também para assegurar, a existência, produzindo grande quantidade e variedade de produtos, assim como procurar ampliar o seu acesso a bens. Então, a gente trabalha por quê? Para ganhar dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro e poder sobreviver com alimentação, vestuário, moradia, para que a gente possa ter acesso a bens, televisão, celular. Então, a gente trabalha para isso, para que a gente possa viver com conforto e poder sobreviver. O trabalho se caracteriza pela diversidade de tipos de atividades, e de profissionais em uma sociedade. Chamamos essa divisão de trabalhadores em diferentes funções de divisão social do trabalho.
Então, as várias categorias, as várias classes de trabalhadores formam a divisão social do trabalho. Agora, unindo o espaço geográfico que a gente viu, mais o trabalho. Então, unindo esses dois. Toda modificação executada na natureza é proveniente do trabalho humano. Desde lá do começo, né, quando os homens das cavernas, né, os primeiros homens, os primeiros seres humanos ali, eles passaram a modificar o espaço, eles passaram a modificar através do trabalho, através da caça, né, através da pesca, através ali depois da agricultura, tudo isso envolve trabalho. Lembrando que o trabalho é o quê? Atividades físicas e mentais que garantem a sobrevivência. Hoje, né, na Idade Moderna, a gente tem a questão do dinheiro, mas à época não existia o dinheiro, né? Existia a sobrevivência nua e crua, a sobrevivência bruta. Então, desde, né, de sempre, o trabalho ele modifica, né, a natureza. O conjunto de atividades desempenhadas pelas sociedades de uma forma contínua promove a modificação do espaço geográfico. Então, né, as indústrias ali, o comércio, que são atividades contínuas, elas vão alterando o espaço. É por meio do trabalho e das atividades realizadas que o ser humano estabelece relações com a natureza, o ser humano se organiza e se relaciona em sociedade. Então, o que aconteceu? A partir das revoluções industriais, vocês lembram, as revoluções industriais foi quando se passou a utilizar o maquinário, né, na produção, então produção em larga escala. Então, a partir das revoluções industriais, o homem aumentou a retirada dos recursos naturais a fim, né, de abastecer essas indústrias ali de matéria-prima, ao mesmo tempo em que a população crescia, acompanhada pelo alto consumo de alimentos e de bens. Então, ao mesmo tempo que a indústria crescia, né, a população crescia e também crescia essa retirada de bens, ou seja, a transformação do espaço geográfico ela se intensificou. O avanço tecnológico proporcionou ao homem uma série de mecanismos para facilitar a manipulação dos elementos da natureza, a exploração dos recursos minerais, desenvolvimento da agropecuária mecanizada, por exemplo. Então, a partir do momento que nós fomos nos especializando, né, a indústria, ali até o campo foi se mecanizando, né, esse avanço tecnológico, a questão do espaço ele se modificou ainda mais. Então, aqui só para ilustrar essa questão ali do campo, né, mecanizado hoje em dia, né, tratores, ali tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, então cada vez mais a tecnologia ela proporciona com que o trabalho ele seja feito de uma maneira mais eficiente. Então, na produção agropecuária, a transformação do espaço ela afeta a paisagem, né? Se retira a cobertura vegetal original, que é substituída por uma paisagem de lavouras, pastos, né? Que seja. Dessas derivam outros impactos, como a erosão, a poluição, a contaminação dos solos, de mananciais, que são ali os cursos da água, né? Então, essa transformação que o homem faz, com que o homem trabalha o espaço, né, ele gera certos impactos. A extração mineral, né, o espaço geográfico é bastante atingido, sofrendo profundos impactos e mudando de forma drástica todo o arranjo espacial do lugar que está sendo explorado. A extração mineral é o que mais dá para ver esses impactos ambientais, né, desse trabalho extensivo. Aqui, por exemplo, ó, aqui é uma paisagem mais agroindustrial, né, de lavoura e tudo mais, então se retira, ó, a cobertura original está aqui em volta, que é o verde mais escuro, que é uma mata, ó, mais densa, se retira essa cobertura para uma pastagem, para uma plantação de alguma agricultura, né. Já aqui, ó, é uma extração mineral. Então, aqui a gente pode ver ó, os impactos profundos, né? Então, essa retirada do solo aqui, para poder modificar, para poder extrair, né, aquele minério que está ali sobre o solo. Nos centros urbanos, as alterações são percebidas nas construções. Por exemplo, um local que em um período era somente uma área desabitada,
né, a partir de um momento passou a abrigar construções residenciais, além de áreas destinadas, né, a comércio e indústria, a outras funções em geral. Desse modo, nas cidades a gente sempre, sempre que ocorrem ali as modificações no espaço, são identificadas nas novas construções, nas reformas, lojas e todas as formas de edificações. Então, até na casa de vocês, por exemplo, a casa de vocês é um espaço geográfico, está inserida no espaço geográfico. Às vezes, quando vocês eram pequenos, a casa tinha uma configuração e agora, né, com o passar do tempo, pode ocorrer uma reforma na casa e ela se modificou. Então, isso é uma alteração. Então, nas construções, né, na cidade, a gente consegue ver de uma forma clara a partir das construções. Um terreno baldio, um terreno que estava vago ali perto da casa de vocês, e hoje em dia já tem um prédio, tem uma outra casa. Então, isso vai modificando o que a gente vê, o espaço visível. Então, aqui, ó, um exemplo da nossa cidade. Aqui, ó, a antiga Câmara de Vereadores, que a gente tem, ó, essa aqui que a gente tem no centro. A praça em volta, ó, era bem mais arborizada. Aqui, as ruas, ó, mais largas. Com pouco, ó, não existiam prédios, né? E hoje em dia, o que a gente consegue ver dessa alteração, né? Os prédios, as árvores, hoje em dia tem um pouco menos ainda de árvore, né? Aqui as construções, aqui as ruas. Se mantém quase da mesma forma a configuração das ruas, porém a gente vê aqui no horizonte que tem muito mais prédios, né? Aqui não existiam prédios. O espaço geográfico, ele é produto. Então, vamos lá, o que é? O espaço geográfico é produto do trabalho humano sobre a natureza e todas as relações sociais ao longo da história. É isso que é o espaço geográfico, tá? Então, ele deriva do trabalho humano, né, e as relações que esses humanos eles fazem, né, ao longo do período, ao longo da história. O ser humano, por meio do trabalho, tem transformado essas paisagens, né, da superfície, que é o que a gente viu ao longo dessa aula. As décadas de exploração ocasionaram extinção, né, de espécies da flora e da fauna. Então, lembrando que a partir da Revolução Industrial, essa retirada maciça, essa retirada mais intensa dos recursos naturais, afetou flora e fauna. E o homem, ele necessita da natureza para obter o seu sustento. No entanto, isso precisa ser promovido, né, o que a gente tem visto é uma promoção irracional desses recursos, uma exploração irracional, que precisa ser um pouco mais repensado. Então, aqui, ó, lembra que a gente falou das construções, como era visto? Então, aqui a gente tem, ó, desde o início, né, aquele espaço bem natural mesmo, um espaço original, e aos poucos ele vai se transformando, ó. Começou a passar uma ferrovia, tem uma casinha próximo da ferrovia, a partir daquela casa outras e outras, e vai se modificando. Então, sempre alguma coisa vai atrair para que outras aconteçam naquele espaço. O trabalho sobre o espaço. Então é isso, gente. Não deixem de revisar a aula, não deixem de fazer as atividades, né, com base na aula aqui nos slides, tá? E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!